Imagine-se preso, acusado de heresia, idolatria, sodomia. Seus torturadores exigem uma confissão, mas você é inocente. Você clamou, gritou sua verdade. Este foi o inferno que os cavaleiros templários viveram. Mas você conhece as vozes que tentaram se defender? Os argumentos esmagados pela força? Hoje vamos mergulhar nos registros esquecidos para trazer à luz a coragem daqueles que, contra tudo, clamaram inocência. A história dos Cavaleiros Templários, desde sua fundação no calor das Cruzadas até sua queda brutal, é uma tapeçaria rica em heroísmo, fé inabalável e, finalmente, uma das maiores injustiças da história ocidental. Fundada em 1119, para proteger peregrinos na Terra Santa, a Ordem do Templo cresceu em poder, riqueza e influência, tornando-se uma força militar e financeira formidável, diretamente ligada ao Papa. Esta posição de destaque, no entanto, semeou as sementes de sua própria destruição. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado e cobiçando as vastas riquezas da ordem, lançou uma acusação sem precedentes: heresia. Em uma sexta-feira 13, os templários em toda a França foram presos em uma operação coordenada e brutal. As acusações eram chocantes: renegar Cristo, cuspir na cruz, adorar ídolos demoníacos, praticar sodomia e rituais obscenos. Sob tortura excruciante, e aqui é crucial entender a brutalidade do período, muitos confessaram, confissões que, sob condições normais de justiça, seriam imediatamente desqualificadas. Mas a história não termina com as confissões forçadas. Há um capítulo menos conhecido, mas infinitamente mais inspirador: a defesa. Quando o Papa Clemente V, sob pressão de Filipe IV, finalmente iniciou o processo papal oficial, uma janela, ainda que estreita, se abriu para que os templários pudessem se defender. As comissões papais, embora falhas e muitas vezes manipuladas, permitiram que alguns clamassem inocência, e seus depoimentos estão registrados. Eles nos dão um vislumbre das vozes silenciadas, aterrorizadas, mas ainda assim corajosas. As acusações centrais giravam em torno de um suposto rito de recepção secreto, onde os noviços seriam obrigados a renegar Cristo e cuspir na cruz. A defesa dos templários, quando lhes era permitido falar, oferecia uma interpretação radicalmente diferente desses atos. Eles argumentavam que esses eram testes de lealdade, simulações extremas para preparar o noviço para o terror de ser capturado pelos muçulmanos. Um templário capturado que renegasse Cristo para salvar sua vida poderia, se arrependido, ser perdoado pela ordem. Cuspir na cruz era um ato simulado, não de desrespeito, mas de preparação para a humilhação extrema que poderiam enfrentar. Era uma espécie de treinamento de resiliência espiritual. Outra acusação bizarra era a adoração de um ídolo misterioso, Baphomet. Os templários, em sua defesa, negaram veementemente tal prática. Eles alegavam que nunca tinham ouvido falar de tal ídolo ou que as descrições eram frutos da fantasia ou da tortura. Para alguns, a descrição de Baphomet pode ter sido uma distorção de um relicário ou de uma imagem de São João Batista, reverenciado na ordem. A verdade é que a ordem era profundamente cristã e seus rituais, embora secretos como os de muitas ordens medievais, não envolviam idolatria. A acusação era uma tentativa clara de demonizá-los. A sodomia, uma acusação gravíssima na época, também era ferozmente negada por muitos. As regras da ordem eram estritas quanto à castidade. Aqueles que confessaram sob tortura frequentemente se retratavam depois, afirmando que a confissão foi extorquida. Era uma tática comum dos inquisidores imputar crimes sexuais para chocar e desmoralizar o acusado e a ordem.
O que é notável nesses depoimentos de defesa é a persistência de alguns em manter sua inocência, mesmo diante da ameaça de morte. Irmãos que haviam confessado sob tortura francesa, quando confrontados pelas comissões papais, que ofereciam um ambiente ligeiramente menos brutal, retrataram suas confissões. Eles sabiam o risco que corriam. Retratar uma confissão sob tortura era, em si, um crime punível com a morte. Mas a verdade, para muitos, valia mais que a própria vida. Entre esses, destaca-se a figura de Pierre de Bologna, um advogado templário, que em 1310 se tornou um defensor eloquente da ordem. Ele e outros reuniram centenas de templários para apresentar uma defesa coletiva diante da comissão papal em Paris. Eles prepararam argumentos, apresentaram testemunhas e desafiaram a validade das confissões obtidas sob tortura. Eles estavam construindo na prática o que seria um processo judicial moderno, uma estratégia de defesa meticulosa. No entanto, a pressão política de Filipe IV era implacável. Ele não podia permitir que uma defesa organizada prosperasse, pois isso exporia a farsa de suas acusações. Em um ato de crueldade calculada, Filipe IV mandou queimar viva 54 templários que haviam retratado suas confissões. Este ato covarde e brutal teve o efeito desejado. A defesa organizada ruiu. O terror se espalhou e a esperança de um julgamento justo se desvaneceu para a maioria. Mesmo assim, em vários cantos da Europa, onde a influência de Filipe era menor, as investigações papais mostraram-se inconclusivas. Na Inglaterra, Portugal e Castela, muitos templários foram declarados inocentes ou absolvidos das acusações mais graves. Isso demonstra que, sem a tortura e a manipulação política, as acusações não se sustentavam. A própria Ordem do Templo não foi declarada herética pelo Papa Clemente V, mas suprimida por meio de um ato administrativo, uma disposição apostólica, por razões de bem comum e escândalo, em vez de culpa comprovada. O Papa, entre a cruz e a espada de Filipe e a cruz da Ordem, optou por sacrificar os templários para evitar um cisma maior na Igreja. Assim, as vozes que clamaram inocência foram, em sua maioria, silenciadas pela tortura, pelo fogo e pela conveniência política. Mas seus clamores não foram completamente perdidos. Os registros desses julgamentos, embora manchados pela barbárie, preservam um eco distante da verdade que eles tentaram defender. Eles foram heróis não apenas no campo de batalha, mas também diante da Inquisição, mantendo sua honra e sua fé até o fim, mesmo quando o mundo parecia se voltar contra eles. A história dos Templários não é apenas um conto de ascensão e queda, mas um testemunho da resiliência humana e da eterna busca pela verdade em meio à escuridão da injustiça. A verdade, meus irmãos, é um farol que ilumina as sombras da história. Se você se sente chamado a buscar essa luz, a desvendar os véus da injustiça e a defender a memória daqueles que foram silenciados, então este é o seu momento. Compartilhe este vídeo, espalhe a palavra, inscreva-se neste canal para que juntos possamos clamar por justiça e sabedoria em um mundo que tanto as necessita. Acompanhe-nos nesta jornada rumo à verdade.